Fala galera, tudo sussa? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história incrível dos reis de Israel, desde a glória até a decadência. Prepara a pipoca e o guaraná, porque vamos embarcar numa viagem épica por traições, batalhas cinematográficas e dilemas pra lá de cabeludos. Do pastor Davi, que unificou a nação, ao Salomão, famoso pela sua sabedoria de dar inveja, até a queda do reino nas mãos de impérios rivais, vamos desvendar os acontecimentos que marcaram essa civilização. Então, se ajeita no sofá, porque a aventura já vai começar. Depois que o Davi bateu as botas, seu filho Salomão assumiu o poder. Imagina só herdar um reino unido e próspero? Guri de sorte, né? Mas o Salomão não era um Zé Mané qualquer. Ele era tipo um gênio reconhecido por sua sabedoria. Aquela história das duas mães que brigavam por um bebê e o Salomão mandou cortar a criança ao meio? Pensa num rolo. Essa história correu o mundo e todo mundo sabia que o Salomão manjava dos paranauês. Salomão também ergueu o Templo de Jerusalém, uma baita construção que transformou a cidade no centro religioso da galáxia. Mas, como diz o ditado, o poder às vezes sobe a cabeça. E com o Salomão não foi diferente. Ele se deixou seduzir pela riqueza e pelo poder, colecionando esposas e concubinas, como quem coleciona figurinhas. Sério, o cara tinha até álbum da Copa completo de esposas. E para piorar, Salomão começou a construir templos para outros deuses, só para agradar suas gatinhas. Que mancada, né? Essa idolatria deixou o Deus de Israel para lá de irritado. E qual foi o resultado? O reino de Salomão, antes unido e próspero, se dividiu depois que ele virou estrelinha. A ganância e a falta de fé custaram caro para o Salomão e para Israel. Mas antes do Salomão, quem comandava a massa era o Davi, pai dele. Davi era tipo um faz-tudo da realeza. Começou de baixo. Quando o gigante Golias desafiou Israel, Davi não se intimidou. Derrubou o grandalhão com uma pedrada certeira. Davi virou celebridade da noite para o dia, conquistando a galera e até o rei Saul. Mas essa fama toda deixou Saul morrendo de inveja. Ele começou a perseguir o Davi. Davi era um guerreiro estratégico e carismático. Depois que Saul morreu, Davi assumiu o trono e unificou Israel. Ele conquistou Jerusalém, transformando a cidade na capital do reino. Davi era um líder poderoso, mas também era gente como a gente, cheio de defeitos. Cometeu erros graves, como o adultério com Batseba e o assassinato do marido dela, Urias. Mas apesar dos pesares, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Antes do Davi, quem comandava o pedaço era o Saul, um cara que tinha tudo para dar certo na vida. Ele era alto, bonito e forte, escolhido a dedo por Deus para liderar o povo. No começo, o Saul até que mandou bem. Ele venceu algumas batalhas e unificou as tribos de Israel, que estavam mais divididas que brigadeiro em festa de criança. Parecia que a nação ia prosperar com ele no comando. Mas, assim como aconteceu com o Salomão, o poder subiu à cabeça do Saul. Ele se tornou arrogante e começou a desobedecer a Deus. Em uma batalha contra os amalequitas, o Saul decidiu ignorar as ordens divinas e poupou o rei inimigo e os melhores animais, mesmo Deus tendo mandado destruir tudo. Essa desobediência foi a gota d'água para Deus. Ele rejeitou o Saul como rei e começou a procurar outro líder para Israel. O Saul, que tinha tudo para ser o rei dos reis, acabou perdendo tudo por causa das suas burradas. A história do Saul é um lembrete para todos nós. A obediência a Deus é essencial para alcançarmos o sucesso e a felicidade de verdade. Lembra que eu falei que o Salomão tinha exagerado nas concubinas? Pois é, essa coleção de corações partidos teve consequências desastrosas. Quando o Salomão se foi, seu filho Roboão assumiu o trono. Até aí, tudo normal, né? Só que o Roboão herdou não só o reino, mas também as tretas que seu pai tinha criado. O povo, cansado de ralar para sustentar os luxos da corte, pediu ao Roboão para diminuir os impostos.
Roboão, ainda verde na função, pediu conselhos aos sábios do reino. Eles recomendaram que ele fosse humilde, ouvisse o povo e assim garantiria a lealdade de todos. Mas o Roboão, talvez influenciado pelo peso da coroa, decidiu ignorar os conselhos dos mais experientes e seguiu o conselho dos seus amigos, jovens e cheios de marra. Eles sugeriram que ele mostrasse quem mandava, aumentando ainda mais os impostos e metendo medo no povo. Resultado: 10 das 12 tribos de Israel se rebelaram contra o Roboão, formando o reino de Israel do Norte, liderado pelo Jeroboão. Sobrou para o Roboão apenas o reino de Judá, no sul. A divisão do reino deixou Israel mais fraco, vulnerável a ataques de outros povos. E tudo isso porque o Roboão não quis dar um desconto nos impostos. Às vezes, é preciso saber ouvir, né? Capítulo 5. Jeroboão, o pecado do bezerro de ouro. Enquanto o Roboão tentava controlar o que sobrou do reino no sul, o Jeroboão, lá no norte, também enfrentava perrengues. Ele sabia que precisava unir o povo sob seu comando, mas como fazer isso com a sombra do templo de Jerusalém, lá no sul, pairando sobre ele? Qual foi a solução que o Jeroboão encontrou? Criar novos símbolos religiosos, bezerros de ouro. Ele colocou um em Betel e outro em Dan, cidades importantes do Reino do Norte, e disse ao povo: podem esquecer aquele negócio de ir até Jerusalém, gente. Agora vocês têm seus próprios deuses aqui pertinho. A estratégia até que funcionou para manter o povo unido, pelo menos na superfície. Mas, no quesito religioso, foi uma furada colossal. O Jeroboão, na tentativa de unificar seu reino, acabou abrindo as portas para a idolatria e o afastamento de Deus. Capítulo 6. Ezequias, o rei reformador. A história dos reis de Israel é como uma montanha russa, com seus altos e baixos. E é no meio dessa confusão toda que surge Ezequias, rei de Judá. Um líder que trouxe esperança em tempos difíceis. Imagina a pressão governar um reino ameaçado por todos os lados, com o poderoso Império Assírio querendo dar um bote. Mas o Ezequias era diferente. Ele amava a Deus e estava decidido a acabar com a idolatria e a corrupção que rolavam soltas em Judá. Ele removeu os locais de adoração pagã, destruiu os ídolos e restaurou o templo de Jerusalém, aquele mesmo construído pelo Salomão. Ezequias também reforçou as defesas de Jerusalém, construindo um novo muro e um sistema de água para resistir a um possível ataque. Ele sabia que a fé em Deus era importante, mas se preparar para o combate também era. E quando o rei assírio Senaqueribe cercou Jerusalém, exigindo a rendição da cidade, Ezequias se manteve firme, confiando na proteção divina. A fé inabalável e as reformas de Ezequias trouxeram um período de paz e prosperidade para Judá. Capítulo 7. Josias, o rei que encontrou a lei perdida. A história do Josias é daquelas de cair o queixo. Imagina ser um rei jovem com apenas 16 anos e encontrar um livro antigo, esquecido no templo. Esse livro era a lei de Deus, perdida no tempo. Josias ficou chocado ao ler as palavras do livro. Ele percebeu como o povo de Judá tinha se afastado de Deus. Decidido a mudar, Josias iniciou uma grande reforma religiosa. Ele ordenou a destruição de todos os altares pagãos em Judá. Josias restaurou o templo e celebrou a Páscoa, reunindo todo o povo. Infelizmente, Josias morreu em uma batalha contra os egípcios. Mas seu legado como o rei que encontrou a lei jamais foi esquecido. E assim termina a nossa jornada pelos reinados de Israel. Vimos como a fé, a coragem e a obediência a Deus foram essenciais para o sucesso dos reis, mas também como a ganância, a idolatria e a desobediência levaram à queda de muitos. A história de Israel é um espelho para nós, mostrando que as escolhas que fazemos hoje constroem o nosso futuro. Que possamos aprender com os erros e acertos desses reis, buscando sempre a sabedoria e a justiça em nossas vidas. Valeu por assistir. Não esquece de dar aquele like maroto,
comentar e se inscrever para mais vídeos sobre a história fascinante de Israel.